O mundo moderno é estruturado por marcos. Eles não estão escritos em lei, mas operam como se estivessem. Estudar, trabalhar, casar, comprar uma casa. Esses marcos não são naturais, eles são construções históricas. E durante grande parte do século XX eles funcionaram com precisão quase mecânica. Mas essa engrenagem começou a falhar e hoje ela está travando. Existe um nome para isso: Milestone Anxiety. A ansiedade gerada pela incapacidade de atingir marcos que continuam sendo socialmente exigidos, mesmo quando as condições materiais para alcançá-los desapareceram. Não se trata de percepção, trata-se de estrutura. Nas últimas décadas, a idade média para a aquisição da primeira casa aumentou de forma contínua. O que antes acontecia na casa dos 30 anos, agora se aproxima dos 40. Isso não é uma mudança comportamental, um sintoma econômico. Para atender essa ruptura é necessário voltar ao ponto de origem: o pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, economias ocidentais experimentaram uma expansão sem precedentes. Crescimento industrial acelerado, urbanização massiva, crédito abundante e uma oferta praticamente infinita de terra urbanizável. Neste contexto, o imóvel era uma consequência do crescimento, não uma barreira. Famílias compravam casas com base em renda, e a renda crescia. A equação era simples. Essa geração, posteriormente chamada de Baby Boomers, entrou no mercado em um momento estruturalmente favorável. Baixa competição, alta oferta, valorização contínua. Eles compraram ativos em um estágio inicial do ciclo. Mas há um ponto crítico que marca a transição desse sistema: a década de 70. Em Nixon Shock, os Estados Unidos abandonam o padrão ouro. O dinheiro deixa de ser lastro físico e o crédito passa a ser expandido com muita mais liberdade. Isso altera profundamente a dinâmica dos ativos, porque quando o crédito se expande, os preços dos ativos não apenas acompanham, eles disparam. Imóveis entram nesse novo regime, deixam de ser apenas bens de consumo duráveis e passam a funcionar como reserva de valor. A partir dos anos 80, esse processo se intensifica. Desregulação financeira, expansão do crédito imobiliário, inovação em instrumentos financeiros. O imóvel sofre uma transformação silenciosa e ele deixa de ser abrigo e passa a ser ativo. Essa mudança não acontece no discurso, ela acontece no comportamento. Casas passam a ser compradas não apenas para moradia, mas para valorização. O imóvel vira 2 viram 5, 5 viram portfólios. Então surgem os grandes intermediários, bancos, fundos, incorporadoras. Instituições entram em um mercado que antes era dominado por famílias e os transformaram. Esse processo atinge um ponto crítico na crise de 2008. A crise financeira de 2008 expôs a financiarização do setor imobiliário de forma brutal. Hipotecas são empacotadas, riscos são distribuídos e o sistema colapsa. Mas o colapso não elimina o modelo, ele o consolida. Após 2008, as políticas monetárias extremamente expansionistas entram em cena. Taxas de juros próximas de zero, programas de compra de ativos, liquidez massiva, e essa liquidez precisa ir para algum lugar. Ela vai para ativos, ações, títulos e, novamente, imóveis. Fundos institucionais passam a comprar propriedades em larga escala. Bairros inteiros deixam de ser ocupados por proprietários individuais e passam a ser controlados por portfólios. O resultado é uma mudança estrutural de precificação. O preço de um imóvel deixa de refletir sua utilidade como moradia e passa a refletir sua capacidade de gerar retorno. Isso cria uma distorção fundamental. Quem quer morar compete com quem quer investir. E esses dois agentes não operam com as mesmas regras. Famílias dependem de renda, investidores dependem de capital. Essa diferença muda tudo.
Novos dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que 1 em cada 4 jovens brasileiros nem estuda, nem trabalha. E o número de mulheres nessa condição é maior do que o de homens. E o apoio ao fim da escala 6x1 cresceu entre os brasileiros. 71% da população aprovam a redução dos dias máximos trabalhados, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha publicada neste domingo. Outros 27% afirmam que o número máximo de dias de trabalho não deveria ser reduzido, enquanto 3% não opinaram. Olha só os dados da pesquisa também na sua tela, na matéria no site da CNN. Isso é uma bomba para o país, né? Não é fácil para o país, não é fácil para os empresários que já reclamam dos nossos impostos e tudo mais. Mas eu acho que isso aí vai ter muita dificuldade na Câmara de andar dentro da Câmara. Isso vai ter uma pressão muito grande nas comissões para que isso não prospere. E aqui no Brasil, aumentou muito o número de crianças e também adolescentes atendidos no SUS com ansiedade, com depressão. O assunto ainda é saúde, mas a gente fala agora de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas, isso no mundo todo, sofrem de depressão. Na América Latina, o Brasil é o país com mais casos. Enquanto isso, a renda das novas gerações cresce em ritmo muito inferior ao preço dos ativos. O resultado é previsível, a entrada do mercado imobiliário se torna progressivamente mais difícil. Então surge o fenômeno psicológico. A Milestone Anxiety não é apenas ansiedade. Ela é uma resposta racional a um sistema irracional. Os marcos continuam sendo ensinados, mas os caminhos foram bloqueados. A pressão permanece, mas a estrutura desaparece. Existe ainda um mecanismo que intensifica esse problema, o chamado lock-in effect. Proprietários que adquiriram imóveis com taxas de juros baixas simplesmente não vendem. Eles não têm incentivo para sair. Isso reduz a oferta e aumenta ainda mais os preços. O mercado começa a se fechar, não por proibição, mas por incentivo. Outro fator silencioso é a concentração geracional. Os baby boomers que entraram cedo no mercado hoje controlam uma parcela desproporcional dos ativos imobiliários. Eles não apenas possuem casas, eles possuem múltiplas propriedades. E uma parte significativa dessas propriedades é utilizada como fonte de renda. Isso cria um efeito cumulativo. Renda gera aquisição, aquisição gera mais renda. Enquanto isso, novas gerações entram no mercado com desvantagem estrutural. Menos capital inicial, mais competição, preços inflados. Cada vez mais dependem de um fator externo: herança. O acesso ao mercado imobiliário começa a migrar de um modelo baseado em trabalho para um modelo baseado em transferência de patrimônio. Essa é uma mudança profunda e pouco discutida, porque ela altera a própria natureza da mobilidade social. Se o principal ativo da acumulação, o imóvel, já está concentrado, e seu acesso depende da herança, então o sistema deixa de ser aberto e passa a ser cumulativo. O impacto disso não é apenas econômico, é psicológico, ansiedade, frustração, sensação de atraso permanente. Por que os indivíduos continuam sendo avaliados por marcos que não controlam? A narrativa dominante ainda é individual. Trabalhe mais, economize mais, se esforce mais. Mas os dados mostram outra coisa. O problema não é apenas esforço, é estrutura. Estruturas não mudam com motivação. Elas mudam com o tempo ou colapso. A pergunta principal não é mais por que os jovens não estão comprando casas.
A pergunta correta é: o que acontece com uma sociedade onde o acesso ao principal ativo foi sistematicamente restringido? Porque quando o abrigo vira ativo, o ativo vira instrumento de acumulação, o sistema deixa de servir a vida cotidiana e passa a servir ao capital. E nesse ponto, a ansiedade deixa de ser um sintoma e passa a ser evidência. Representa muito, a gente fica muito honrado de fazer parte desse grupo e ser agraciado aí com esse prêmio. Acho que o prêmio de empreendedorismo tem um valor simbólico, né? O Brasil é um país de empreendedores, pessoas que criam novos negócios, fazem inovação, passam por cima de tantas barreiras que é empreender no Brasil. Então, para a gente receber esse prêmio é uma grande honra.